as mulheres que servem ao Senhor. Porque, irmãos, Jesus, quando ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, a primeira mulher que Jesus apareceu foi Maria Madalena. Foi a mulher, aleluia, que estava com 7 demônios, onde Deus, aleluia, expulsou os demônios e ela foi uma seguidora de Jesus. Então, irmãos, vamos falar, aleluia. Deus levanta pessoas improváveis e Deus restaura e faz mensageiro daquele que Deus restaura. Deus levanta pessoas improváveis. Quem foi restaurado pelo poder de Deus se torna mensageiro. Porque, irmãos, essa mulher, Maria Madalena, ela tinha 7 demônios, ela tinha muitos demônios. E o interessante, irmão, quando Jesus morreu, e ao terceiro dia, quando ressuscitou, quem se apresentou primeiro para quem? Foi para essa mulher. Jesus morreu, irmão, ressuscitou, e a primeira pessoa que Jesus se apresentou quando foi ressuscitado foi ela. Olha o privilégio dessa mulher. Por quê? Estava com 7 demônios, irmão. E Deus restaurou a vida dela e ela se tornou uma mensageira. Ela se tornou, aleluia, uma mensageira de Jesus, porque ela anunciou Jesus. Amém? Lucas capítulo 8, verso 1, que diz assim: e aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, o verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Vamos fazer uma breve oração. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, aqui está a Tua palavra, Senhor, em nossos corações, meu Pai. Pai, que o Senhor venha continuar falando conosco mediante a Tua palavra, assim como o Senhor falou desde o início do culto, meu Pai. O Senhor venha continuando falando conosco, Pai, mediante a Tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abre nossos olhos espirituais, abre nosso entendimento para todas as Escrituras, meu Pai. E abençoa, meu Pai. Continua falando conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, quando Jesus começou a pregar, Jesus andava em aldeia, em cidade, pregando o reino de Deus, anunciando, aleluia, sobre o reino de Deus, sobre as maravilhas de Deus. Só que quando Jesus entrou nas aldeias, da cidade em cidade, com seus discípulos, também tinha várias mulheres ouvindo a mensagem de Jesus, ouvindo, aleluia, Jesus pregando. E estava com ele os discípulos de Jesus e as mulheres. E muitas mulheres, amados irmãos, estavam com espírito malignos, estava sendo oprimida pelo inimigo. Várias mulheres, da qual Maria Madalena. Esta mulher, irmão, que acabamos de anunciarmos, chamada Maria Madalena, da qual saíram os 7 demônios, foi essa mulher que, quando Jesus se depara com ela, irmão, nosso pastor Antônio falou de amor, muito bem. Nosso irmão Antônio falou, irmão, do demônio gadareno, do rapaz que estava com uma legião de demônio. Não é diferente da vida dessa mulher, irmão. A Bíblia não menciona se ela era casada, a Bíblia não menciona, aleluia, se ela tinha filho. A Bíblia fala que ela tinha 7 demônios. A Bíblia fala que ela era atormentada, e não somente ela, mas outras mulheres. Mas essa mulher, Maria Madalena, chamada Maria Madalena, ela ouviu, aleluia, a mensagem de Jesus. E aleluia, ela pegou para ela, pastor. Ela pegou a palavra de Deus em seu coração e creio que ela falou com ela mesma:
eu vou ser liberta. Irmãos, a Bíblia não fala, pastor, quanto tempo essa mulher ela era oprimida pelos demônios. A Bíblia não fala, a Bíblia fala que ela era oprimida pelos demônios. Ela era oprimida, irmão. E uma pessoa oprimida, uma pessoa, aleluia, algemada, irmão. Ah, meu Deus. Ela se torna presa. Ela mesmo começa a falar com ela. Sabe por quê, irmãos? Porque eu creio que o demônio era gadareno, porque ninguém entrava na cidade. Ninguém entrava na cidade porque ele quebrava tudo. E eu creio que ele falava assim. Não está na Bíblia, eu estou fazendo uma conjectura. Creio que o demoniado gadareno falava assim: um dia eu vou ser liberto. Um dia eu vou ser liberto e eu vou sair dessa prisão. Não era diferente dessa mulher Maria Madalena, irmãos. E essa mulher ela teve um grande privilégio. Porque quando ela foi liberta, quando Jesus morreu e ressuscitou, foi para quem que Jesus apareceu a primeira vez? Foi para ela, que está lá em João 20, verso 11. Vou abre aí rapidinho. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. Irmãos, Maria Madalena era uma mulher, irmão, corajosa. Sabe por quê? Porque ela falou assim, ó: eu vou até o sepulcro, eu vou remover a pedra, porque Jesus Cristo, Ele está lá. Eu vou lá no sepulcro onde está Jesus. Aí Jesus, irmão, aparece para ela. Leia, irmão, João, versículo 20 e 11 de João, Evangelho de João. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Isso. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. Leia até 18. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera isso. Maria Madalena, quando ela foi até os discípulos, irmãos, os discípulos estavam com Jesus pregando em cidade, aldeia em aldeia. E Jesus avisou para os discípulos: ó, eu vou morrer, ao terceiro dia vou ressuscitar, tá? Eu vou ressuscitar. Vai acontecer que eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Já estava avisando aos discípulos, Jesus avisou aos discípulos. Jesus pregava com os discípulos. Só que antes de Jesus morrer, Jesus já estava avisando aos discípulos: ó, a minha trajetória aqui vai ter um fim. A minha trajetória de anunciar o evangelho do reino de Deus vai acabar. Eu vou morrer. Mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Falou aos discípulos: ó, eu vou morrer, tá? Eu vou ressuscitar, mas se prepare. Continue anunciando o evangelho. Continue transmitindo sobre Jesus. Continue falando do reino de Deus. Jesus falou para os seus discípulos. Aí Jesus, quando Jesus ressuscita, como a minha esposa falou ali, leu agora no verso 11. Leia, irmão, novamente, por gentileza, João 20, 11. Rapidinho. Aí depois vai lá em Marcos 19, 25. Leia aí, rapidinho. João 20, 11. Onde você lê? João 21. 20, 11. Leia. E Maria Estava estava chorando. fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou para o sepulcro. Agora você vai lá em Marcos, aleluia, 15 e 47. Olha, irmãos, olha o poder da palavra. Deus levanta pessoas improváveis, porque essa mulher, irmãos, ela era improvável. Ela estava atormentada por vários demônios. Ela estava sendo atormentada, só que Deus levantou ela. Deus levantou ela. Deus levantou eu e você, irmãos. Eu e você, aleluia, outrora era igual a Maria. Eu e você, outrora, não tinha o Espírito de Deus. Eu e você, outrora, andava atormentado. Porque aquele que não tem Jesus, irmão, ele anda atormentado. Aquele que anda sem o Espírito de Deus,
Aquele que anda, aleluia, que não tem o Espírito Santo, irmão, ele vegeta. Ele não anda porque a Bíblia fala, irmãos, que nós somos guiados pelo Espírito Santo. A nossa pastora leu sobre o fruto do Espírito, irmão. A palavra de restauração. Eu e você somos restaurados. Eu e você, amados, somos mensageiros de Jesus. Marcos, quanto? 15, 19 e 25. 19? 15, 19, 25. 15 e 19, desculpa. Aleluia. E feriram na cabeça com uma cana e cuspiram nele. E postos de joelho o adoraram. Não, desculpa, é o João 19 e 25. De João 19 e 25. João 19 e 25, perdão. Evangelho de João 19 e 25. Irmãos, quem foi restaurado se torna um mensageiro do reino de Deus. Eu e você somos um mensageiro. Eu e você fomos restaurados. Eu e você, aleluia, somos meninas nos olhos do Senhor. Eu e você agora, aleluia, somos um discípulo de Jesus. Leia. E junto à cruz de Isso, Jesus é isso mesmo. estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus na cruz, irmão, quando ele estava na cruz do Calvário, em Gólgota, quando ele estava para entregar o Espírito, irmão, quem estava lá? Maria, mãe de Jesus, e a Maria Madalena. A Maria que foi, aleluia, liberta. Ela, irmão, ela viu Jesus sendo morto. Ela viu Jesus, aleluia, na cruz do Calvário lá. Ela presenciou tudo. Ela olhando assim, ó, na cruz lá. Imagina, irmão. Ela foi até o fim. Ela foi uma discípula, irmão. Ela foi uma mensageira fiel. Os discípulos abandonaram Jesus. Os discípulos, amados irmãos, fugiram. Mas ela não. Ela, irmão, ela foi uma mulher corajosa, irmão. Irmão, não tem mulher que é mais corajosa que homem. Irmão, não estou me rebaixando não estamos se rebaixando não, irmão. Nós temos nosso papel de homem. Nós temos nosso papel de homem. Mas tem mulher, irmão, meu Deus do céu. Eu acho que se ela nascesse em homem, meu Deus do céu, irmão. Ela faz umas coisas que o homem não faz. A mulher, irmão, a mulher tem coragem. A mulher arregaça as mangas. A mulher faz 3 coisas ao mesmo tempo. O homem não faz. A mulher lava, aí ela tá lavando, aí a máquina tá batendo. Irmão, a mulher é muito ágil, irmão. A mulher, eu falo todas as mulheres, irmão. Elas são muito ágeis, meu pastor. Porque Maria Madalena, irmão, aleluia. Ela viu Jesus na cruz do Gólgota. Ela viu Jesus na cruz, irmão. E ela estava lá contemplando tudo. E os discípulos, espera para quem te quer. Eu vou largar. Meu pastor, eu estava estudando com o meu pastor Raimundo. Esse dia, ontem, ele falou assim, Marquinhos. Rapaz, o discípulo abandonou Jesus. Eu falei, pastor, pior que é verdade. Os homens tudo, os 12 discípulos, irmão, abandonou Jesus, irmão. Mas a mulher, irmão, a Maria Madalena, que tinha 7 demônios, que foi, aleluia, liberta, foi curada, foi transformada pelo Evangelho. Ela falou assim, eu não vou abandonar esse Jesus não. Eu vou até o fim. Eu vou ser mensageira. Eu vou até o fim. Aleluia, Santo. Irmãos, Glória a Deus, Santo de Israel. tem mulher que na obra de Deus, rapaz, é mais ágil que homem, irmão. Oh, nos guarde de Deus, irmão. É por isso, irmãos, que a gente temos que valorizar as mulheres, irmão. Temos que valorizar todas as pessoas, independente cor, raça ou não. Temos que valorizar todas. Mas as mulheres, irmão, tem que ser um olhar diferente. Porque, irmãos, uma mulher para gerar um filho, irmão, irmão, sofre demais. Irmão, imagine
gerando 9 meses no seu ventre, uma criança, passa por várias situações, aí nasce a criança, porque, irmãos, fala para você, quando a Esther foi para nascer, irmão, meu Deus, o parto da Cida foi cesárea, irmão, meu Deus, é muita coisa, irmão. Se é um homem, irmão, não aguenta uma dorzinha, cortar o dedinho assim, já tá, oh, meu Deus do céu, Jesus, acabou o mundo com o homem. A mulher não, né? Peraí. Não, vamos dar um jeito. Irmãos, eu não estou rebaixando os homens não, irmão. Claro que não, jamais. Só que nós, eu falo todos nós, irmão, todo mundo, todos que anunciam o Evangelho de Deus, não podemos, irmão, não podemos perder o nosso foco, não podemos, amados irmãos, aleluia, não podemos perder, irmão, aleluia, encorajamento, nós temos que ter coragem, temos que ter ânimo, irmão, ânimo. Jesus falou assim, mesmo tendo pouca força, mas não negaste o meu nome. Ei, você, irmãos, temos que ter força. Paulo falou assim, quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Paulo fala assim, ó, nada me separará do amor de Cristo Jesus. Nada. Às vezes, irmão, acontece algo em nossa vida, a gente já quer abandonar Jesus. Não está dando certo. Já quer chutar o pau da barraca, já quer falar, não vou seguir mais esse Deus, não, eu sou crente, passo por isso, isso. Meu Deus do céu, o que está acontecendo, irmão? Processo, às vezes Deus está te provando, às vezes Deus está me provando a minha fé, a sua fé. Ei, Abraão foi provado, irmão. Abraão, aleluia, Deus provou ele, a fé dele. Quando Abraão teve seu filho Isaac, Deus provou ele e falou assim, ó, vai lá, pega o catelo, vai lá para o Monte Moriá, pega o seu filho, vai com o seu filho, ia matar o filho, que o Deus tinha dado, Deus deu filho para Abraão, mas o homem é o homem da fé, irmão, Deus provou a fé de Abraão, Deus às vezes prova a minha fé e a sua fé, porque para ver se a gente mesmo estamos com fé em Jesus, se eu realmente, irmãos, eu e você estamos realmente voltados na palavra, se eu realmente, irmãos, tenho fé em Jesus, porque essa mulher aqui, irmão, Maria Madalena, ela teve um verdadeiro encontro com Jesus, ela realmente teve um verdadeiro encontro, ela foi uma mulher guerreira, os discípulos correram, o Pedro que andou com Jesus falou assim, Senhor, eu vou com você até a morte. Senhor, eu vou morrer por você, Jesus, eu vou morrer com você, mas eu mato o morro com você. Pedro, irmão, homem de Deus, irmão. Pedro que Deus chamou ele, mas no momento de medo, no momento mais difícil, pastor, irmãos que me ouvem, aí a gente vai ver quem é quem. No momento difícil, meu pastor Raimundo, no momento que está de dificuldade, aí que Deus vai provar a minha fé. Vamos ver se ele tem fé em mim. Vamos ver se ele tem fé em mim. Aleluia! Deus olhando do céu, olhando assim para o céu, olhando assim para mim, para você. Aí vem a dificuldade na nossa porta, bate. E aí? E agora? Não tem para onde correr. Tem que ir para o quarto de Jesus. Correr para o quarto de Jesus. Tem que pedir, aleluia, pedir por misericórdia. Senhor, pedir misericórdia, Senhor. Me dá força. Porque, irmão, Jó, igual Jó não teve não, irmão. Irmão, Jó, ele passou, irmão, ele se coçava no caco de telha, irmão. O próprio inimigo, ele colocou a enfermidade nele, porque ele era um homem reto, temente a Deus, ele se desviava do mal. A Bíblia fala que ele era íntegro, temente a Deus. Não tinha a cidade de Ó, né, meu pastor? Igual Jó. Porque Jó, irmão, ele era fazendeiro, ele tinha fazenda, ele tinha dinheiro, ele era um homem sucedido, bem sucedido, era um homem empresário, vamos dizer que ele fosse um empresário hoje, pastor. Aí só que Satanás falou assim, ó, ele te adora por causa dos bens, por causa que ele é rico. Irmãos, riqueza não é nada não, carro não é nada, o melhor que eu e você tem é o quê? É
é o Espírito Santo. Eu e você temos a presença de Deus. Aleluia. Eu e você tem a presença de Deus, amados irmãos, aleluia. Nada podemos temer, porque temos a presença. Jó, ele tinha a presença de Deus, só que veio a provação sobre a vida dele. Perdeu os filhos, perdeu tudo, mas ele amaldiçoou seu Deus? Não. Ele falou assim para sua mulher: mulher, fala como uma louca, porque a mulher, irmão, a mulher dele falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Tu está passando por isso e amaldiçoa o seu Deus e morre, rapaz. Ele falou assim: você fala como uma louca, mulher. Irmãos, como eu falei, no momento difícil, aí que a gente vai ver se nós é crente mesmo. Aí que vai ver se nós segue a Deus mesmo, irmão. No momento das dificuldades, bater na minha porta, na sua porta, aí você vai falar: ah, meu Deus, agora eu tenho que ser o socorre de Deus, socorre Deus, me socorre, Senhor. Temos que correr para os pés de Jesus mesmo. Não, mas não é só no momento difícil, não. É no momento bom também. Porque Paulo, ele falou assim: sem passar necessidade, sem passar tudo, mas nada me separará da morte de Cristo Jesus. Ele falou: nem a morte, nem o fim, nem os anjos me separará da morte do Senhor Jesus, da presença do Senhor Jesus. Ele falou: nada me separará da morte de Cristo Jesus. Paulo, irmão, Paulo era crente, irmão. Ele teve realmente um verdadeiro encontro com Jesus, irmão. O homem era ruim demais, irmão. Ele foi restaurado, irmão. Ele era uma pessoa improvável, Paulo. Ninguém dava nada, ele era um homem ruim. Mas Deus teve encontro com ele. Deus teve encontro com essa mulher, irmão, Maria Madalena. Com várias mulheres. Várias. Porque Jesus, irmãos, ele estava anunciando o reino. O reino de Deus estava próximo. Ele estava anunciando o reino que Jesus estava voltando. Ele estava falando: ó, arrependei-se, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está sobre vós. Só que, aleluia, essa mulher, aleluia, Maria Madalena, ela deu um ouvido maravilhoso, ela deu ouvido à voz de Deus, ela deu ouvido aos discípulos, e ela foi privilegiada. Ela foi até o fim. Ela não abandonou Jesus. Ela não, aleluia, não deixou Jesus, irmão. Às vezes, as pessoas quando as pessoas querem sair da presença de Deus, elas sempre inventam uma desculpa. Sabia? Ah, foi por causa disso, daquilo e daquilo. Ela nunca, irmão, fala assim: eu errei, ou fui eu que errei. Porque as pessoas, elas sabem o que ela quer fazer? Ela quer, irmão, procurar um pretexto para sair, porque ela já queria sair. Só que para querer sair, ela tinha que ter um pretexto para sair, irmão. Por quê? Estava perdendo o foco, não queria mais Jesus. Os discípulos, não os discípulos que Jesus, não foi isso. Os discípulos andavam com Jesus, mas no momento de dificuldade, irmão, eles correram. Pedro, irmão, quando Jesus ele falou assim: Senhor, eu vou contigo até a morte. E o Senhor falou: Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar, Pedro. Aí ele falou: não vou negar. Eu não vou, eu vou com você até a morte. Eu vou com você até a morte, irmão. Oh, Pedro, quando o galo cantou, irmão, a Bíblia fala que Pedro, ele chorou amargamente. Porque ele lembrou que Deus falou assim: ó, tu vai me negar, ó. Tu vai me negar. Não vou negar. Mas ele chorou amargamente. É por isso que Pedro, ele falou assim na sua palavra. Os estudiosos falam assim que Pedro, irmão, ele não era nem digno de querer ser crucificado como Jesus. Ele queria ser crucificado de cabeça para baixo. Quando Pedro, o Senhor falou: Pedro, para ter parte do reino, você tem que se lavar, você tem que lavar as mãos. Aí ele falou assim: mas Senhor, ele querendo conjuntar com Deus, querendo discutir com Deus, irmão. Aí o Senhor falou: Pedro, se você não fizer isso, você não vai ter parte comigo.
Aí Pedro falou, nossa, então me lava o corpo inteiro, Senhor. Então, Senhor, para mim ter parte no reino, eu tenho que só lavar, é só fazer isso, é só lavar as mãos. É só se lavar. Então me lava o corpo inteiro, Senhor, porque eu não quero perder o teu reino, eu não quero estar fora do teu reino. Irmãos, que eu e você, irmãos, nessa noite, venha essa para o nosso coração. Somos restaurados, somos mensageiros. Eu e você, irmãos, outrora era imprevável, ninguém dava nada, mas hoje não. Hoje eu e você temos uma identidade. Eu e você hoje temos um dono. Quem é o nosso dono? É o nosso Senhor Jesus Cristo, que é dono de mim e da sua vida. É dono da nossa vida, Senhor Jesus Cristo, irmão. Somos mensageiros. Somos agora, irmãos, representantes de Deus. Porque quando eu e você, irmão, se alista, entrar ali, irmão, no quartel, rapaz, e toda vez que passava o coronel, passava, tinha que bater continência. Bater continência. Porque, irmão, estamos alistados. Eu e você se alistamos, irmão. Mas eu e você se alistamos para o reino. Para o reino de Deus. Para anunciar sobre o reino. Sobre as maravilhas de Jesus Cristo, irmão. Eu e você somos soldados. Eu e você agora estamos alistados. Somos alistados pelo Senhor Jesus Cristo. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Vamos, Senhor Jesus. Aleluia! Quero estar com o nosso pastor já na oração aqui e dar a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus, irmão. Quinta-feira tem mais em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir, irmão. Pode vir. Da Igreja da Paz do Senhor. Amém. No próximo domingo, o irmão falou aqui sobre alimentos, né? Para a gente orar no alimento. Aí ontem eu fui lá no cemitério, Aí eu estava com muita sede, já era 4 horas da tarde, eu fiquei com muita sede lá, eu falei, meu Deus. Quando eu olhei na minha frente, tinha uma fonte de água limpa lá jorrando. Aí eu fui em direção daquela fonte, o Vitor falou pra mim, mas não bebe essa água. Aí eu falei, tá bom. Mas aí eu fui lá e bebi a água. Bebi toda a água e hoje eu passei o dia todo de mal, eu não senti nada, mas hoje eu passei o dia mal. Aí agora à noite eu vim pro culto, né? Tava boa, não tava sentindo nada. Eu cheguei aqui no culto, quando eu botei o pé ali, começou uma dor muito forte no meu estômago, muito forte. E aí o irmão falou, vamos orar. Eu falei, não, estou me sentindo mal aqui. E sem entender o que estava acontecendo. Aí eu fui lá e o irmão Marcos foi lá, orou por mim. Aí intensificou aquela dor, eu corri para casa. Cheguei em casa, aí foi levar ali no meu caminho. Quando cheguei em casa, eu vomitei água. A água de ontem eu vomitei todinha. E quando eu vomitei, passou a dor, tá vendo? O Espírito Santo que faz isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus vai se louvar. Vamos continuar orando, buscando ao Senhor enquanto se pode achar. Está difícil, estamos vendo momentos difíceis, mas Deus ainda faz milagre. E ainda ouve as nossas orações. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus por tudo, a palavra, o Senhor venha nos levar debaixo da sua paz para casa. Soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, grato a Ti, Senhor, por mais esse culto, por essas palavras, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a Tua mão de poder continue estendida sobre nós, nos guiando, nos direcionando, nos conduzindo pelo caminho da bênção e da vitória. Nos despede debaixo da Tua paz, nos leva para o nosso lar, debaixo da Tua proteção. Nos cobre com Teu sangue, nos dê livramento, Senhor. Nos livra do homem mau, da bala perdida, do homem sanguinário. Nos livra de todos os laços do poder das trevas. Seja conosco, nos dê uma semana abençoada, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O
O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, a doce paz e consolação do Espírito Santo seja com a igreja. Amém.